A mídia banaliza muito o sexo na adolescência. Como se posicionar diante da pressão em aceitar isso? Olha, a resposta tem que ser na lata, é não aceitando. Não tem outro caminho para você fazer. Você não pode aceitar. A partir do momento que aquilo ali fere a sua moral, não coaduna com a sua escolha para a sua vida, você não pode aceitar. E isso não é só em relação, por exemplo, ao sexo na adolescência. É em relação a várias coisas. É em relação, por exemplo, à sua fé. Quando você é colocado diante de uma situação, por exemplo, em que a sua fé pode se tornar questionável. Se você aceitar esse tipo de situação, por exemplo, que vai levar você a mentir, vai levar você a ter um caráter que não agrada a Deus, você não pode aceitar. Ela tem ali a opinião dela definida, ela tem que seguir naquilo até o fim. Às vezes a pessoa, ela mata e morre por um time, por uma torcida organizada, e assim você tem que ser com a sua opinião diante daquilo que você tem aprendido da palavra de Deus. Você aprendeu, se dispôs a servir a Jesus, a seguir o Senhor Jesus, então é colocar em prática e seguir até o fim. Independente do que as pessoas vão falar, vão pensar, é aquilo ali que você colocou como um padrão na sua vida, então segue em frente, não olha para nada e para ninguém. E saber que sempre que você estiver indo contra a maioria, você tá certo. Porque quando você tá no reino de Deus, você não faz parte da maioria, né? Você faz parte da minoria. Porque, infelizmente, no mundo, a maioria das pessoas está fazendo as escolhas erradas. Então, quando você perceber, poxa, só eu que defendo isso, então, poxa, então eu tô no caminho certo, porque a maioria tá no caminho errado. Então, eu vou continuar e, através do meu exemplo, eu vou conseguir influenciar as pessoas. Porque, às vezes, eles querem colocar uma ideia, né, uma coisa, por exemplo, né, sobre o sexo e vários outros assuntos, mas, por exemplo, eles não têm um testemunho de vida, e a sua diferença é isso, você vai ter um testemunho de vida e vai influenciar não só com o que você fala, mas com o que você é também, né? E hoje em dia a sociedade banaliza muitas coisas, né? Mas uma coisa que a própria sociedade, o próprio povo fala muito é meu corpo, minhas regras. Então, usa isso a seu favor. Seu corpo, suas regras. Então, poxa, pode estar banalizando, acha que é super normal, que você tem que provar, você tem que fazer para ver como que é, ganhar experiência. Não importa, seu corpo, suas regras. Eles usam esse termo para um lado ruim, também de uma forma de banalização. Você já não pega esse ponto e torna algo pro seu bem, porque realmente é o seu corpo, é o nosso corpo, e nós temos que decidir o que a gente vai fazer com ele, independente do que as outras pessoas falam. Até porque hoje em dia se banaliza muita coisa. Então, se a gente se deixar levar por isso, a gente vai perder a nossa essência, vai perder o nosso valor, porque também tem sido muito banalizado o valor da mulher, né? O nosso valor. Então, não deixa isso acontecer. Meu corpo, minhas regras. E essa é a melhor posição que pode ter mesmo, né? E uma coisa que ninguém fala, né? Todo mundo incentiva o adolescente a ter sexo, né? Uma coisa que, por exemplo, no caso das mulheres, uma adolescente, o corpo dela não tá pronto para isso. Né? Existem ali o tempo certo de todas as coisas. Aí às vezes você tem aí 11, 12 anos, tem sexo, engravida, é uma criança gerando outra criança, é a criança correndo risco de vida, é você correndo risco de vida. Então, assim, tem que haver um limite, né? Na escola, por exemplo, tem aquele grupinho das meninas que já experimentaram e você é aquela menina que nunca fez, aí fica lá. Você tem que fazer, fulano de tal já fez, fulana de tal já fez, e você? É aquela pressãozinha, né? Geralmente na escola, num grupo de amizade ali no prédio, no bairro onde você mora. Mas você tem que entender que todas as escolhas têm sua consequência. Se você escolher errado, você vai colher o fruto disso. Então, a melhor posição é não aceitar, realmente se valorizar. Guardar o que você tem de precioso para um momento especial. E a gente não tem que aceitar, né? Porque ela fala assim, como se posicionar diante da pressão e aceitar isso? É não aceitando. É a melhor posição que se pode ter, né? Porque eles falam muito sobre as vantagens, né? Mas não fala realmente sobre isso que a Ju falou, né? Doenças. Quantos jovens já vieram aqui contar a sua história,
que tiveram relação sexual quando era novo, pegou doença sexualmente transmissível, teve uma gravidez indesejada, né? Então tem que ter essa consciência e é isso aí.